Olá pessoal, sou Bruno Teobaldo Campos, diretor científico da Ideal Performance, para mais um vídeo com vocês, desvendando a fisiologia do exercício, simplificando a complexidade. Vamos conversar hoje sobre glicogênio muscular e recuperação. Bom, quando falamos de exercício, de esforço, nós temos diferentes formas de se produzir energia para que ocorra um movimento mecânico. Nesse caso, uma dessas formas de se produzir energia seria através da via glicolítica, da utilização de carboidratos para que ocorra a produção de ATP, a nossa moeda energética. Quando utilizamos a via glicolítica e também a via oxidativa, que é a continuidade da via glicolítica, podemos utilizar como fonte energética os carboidratos. No nosso corpo, os carboidratos são reservados no formato de glicogênio, sendo encontrado tanto no músculo quanto no fígado. Sendo que, durante o esforço, vamos utilizar principalmente as reservas de glicogênio intramuscular. Assim, o glicogênio intramuscular é quebrado quando ocorre o estímulo de hormônios como a adrenalina, por exemplo, e a inibição de hormônios como a insulina. Então, durante o exercício, esse glicogênio é quebrado e fornece carboidratos para a via glicolítica produzir ATP. Quanto maior a necessidade de produção de ATP, maior vai ser a quantidade de glicogênio quebrado, entre aspas, para que ocorra a produção do ATP. Assim, esforços de alta intensidade, como por exemplo com elevada produção de lactato, que demonstra uma elevada utilização da via glicolítica, esgotarão de maneira significativa a nossa reserva de glicogênio muscular. Dessa forma, ao final do exercício, tenderemos a ter um tempo que esse tempo é o necessário para que essa reserva seja reconstituída. A velocidade com que essa reserva é reconstituída, a reserva de glicogênio muscular, é dependente de características como alimentação, características como repouso. Tudo isso vai modular a forma e a velocidade com qual esse glicogênio se recupera. Assim, a recuperação do glicogênio muscular tem uma característica bifásica, uma onda mais rápida e uma onda mais lenta. Quando nós temos 100% de esgotamento das reservas de glicogênio muscular, precisaremos entre 24 a 48 horas para uma restituição completa dessas reservas. Existe uma janela de oportunidade. Nas primeiras horas subsequentes ao exercício, tenderemos a ter uma maior taxa de ressíntese desse glicogênio devido a uma maior sensibilidade do GLUT4 para captar glicose para o interior celular e devido à maior sensibilidade à ação da insulina. Dessa forma, essa janela de oportunidade nos mostra que, após o esforço, dependendo das características nutricionais desses atletas ou desses sujeitos que fizeram exercício, nós poderemos ter uma otimização da taxa de ressíntese do glicogênio. Dentro dessa ideia, principalmente em atletas que fazem 2 sessões ao dia, ou mesmo fisicamente ativos que vão treinar em 2 sessões ao dia, a taxa de recuperação, a taxa de ressíntese do glicogênio muscular impactará de maneira significativa a atividade subsequente, a sessão subsequente. Por quê? Porque como o carboidrato para a via glicolítica vai ser a principal fonte energética, caso eu tenha uma baixa reserva de carboidrato, eu tenderei a ter uma inibição da velocidade dessa via, porque eu precisarei utilizar de outros substratos, como aminoácidos e gorduras, para gerar carboidrato para que essa via atue em elevada velocidade. Isso tende a gerar um maior impacto metabólico, fazendo com que a via não consiga produzir a mesma quantidade de ATP, ou seja, a mesma produção mecânica quanto quando eu estava com uma reserva completa de carboidratos.